pessoas, espero que todos estejam bem. Estamos aqui novamente mais uma vez. Vamos estudar um pouco, né? Refletir, filosofar. Então, na nossa aula anterior nós tínhamos trabalhado até o slide 13. Agora nós vamos dar continuidade no 14º, onde tem lá os ajustes são relevantes. Nós estudamos que planejamento educacional envolveu vários aspectos, principalmente negativos, né? Mas existem muitos positivos também. E nós refletimos bastante a respeito disso. Futuramente, quando vocês forem estudar as outras disciplinas, provavelmente vai ser bem mais light, porque nós estamos discutindo justamente esses ranços que acontecem nesses projetos, nessas políticas públicas. Inclusive tem uma disciplina que vocês vão dar, políticas públicas, né? Vocês vão estudar. E nós já passamos muito por isso, né? Já falando bastante. Vai ser bem bacana. Então, agora nós vamos passar para o slide 14, onde tem lá os ajustes são relevantes, né? Onde tem dito: não há como construir uma sociedade efetiva voltada para a cidadania. Efetiva voltada para a cidadania. Não há como construir, né? Como que não há? A ética e valores de família, sem que a educação possa ser o alicerce, né, que fecunda os pilares da dignidade. Não há como fazer isso, né, sem que a educação seja valorizada de uma forma patente, né, justa, igualitária, que os projetos, os planos, os gestores se abracem realmente nessa caminhada. Não há. E a sociedade, principalmente, né, cobrando. Assim, resta analisar os problemas que são vislumbrados na educação atual sob esse entendimento. Conceitua-se que, uma citação aí do Oliveira: se política pública é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer, política pública educacional é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em educação. Vice-versa, né? Quer dizer, uma política pública de qualidade, o governo pode fazer sim, né? É uma política pública. É algo em prol da sociedade. E aquilo que ele não deixa fazer também é uma política pública mal efetivada, mal organizada, mal estruturada, né? Sem sabor de vitória para a sociedade. As duas são políticas públicas. Aqui, quando se diz assim, política pública de qualidade, efetivada, né? Na TV Cultura tem um slogan que diz assim, qualidade, né? Isso é muito bonito, né? E existe aquela política pública que você chega, não vê futuro algum, né? Chega dentro de um ambiente de um estabelecimento público e o atendimento é completamente avesso, né? Desigual, frustra a sociedade que paga os seus impostos, né? Isso quer dizer que políticas educacionais é um foco mais específico do tratamento da educação, que em geral se aplica a questões escolares. Quando se está falando de educacional, né, se aplica às atividades escolares. É o que é o nosso foco principal, né? Mas eu sempre tenho dito que toda vez que você estiver estudando dentro da sua área, não deixe de colocar o externo ao seu favor. Porque você não vive só dentro do recinto escolar. E o que você pratica ali é para jogar, né?
para outros mundos, para outras sociedades. Você trabalha ali internamente, mas os objetivos serão alcançados externamente. É essa a função do docente, né? Em outras palavras, pode-se dizer que política pública educacional diz respeito à educação escolar. É óbvio, né? Bem claro isso aí. Então, bora passando, né? Efetivação e qualidade. No Brasil, com ênfase à última década, a expressão políticas públicas ganhou um rol de notoriedade em todos os campos. Falta de política pública para a educação, saúde, cultura, esporte, justiça, né? E assistência social. Não é só em décadas para cá. Isso aí, como nós estudamos na nossa primeira aula, é desde o fundamento, né? Óbvio que naquela época não existia a patente política pública, mas o ato de quando eles chegaram de efetivar a assistência à própria burguesia, né? E de fazer com que os seus lucros rendessem. Era uma política pública, queira ou não queira. Era uma política pública, né? Em benefício próprio, né? E em fazer algo em prol que a sociedade vivesse bem, né? Se alimentasse bem, a educação fosse de qualidade, né? Naquela época, né? Nem quando Tomé de Souza assumiu as coisas tiveram um rumo assim efetivo, com esse olhar de melhorar o status do nosso solo brasileiro. O que eles queriam mesmo era aumentar o status português, né? O máximo que pudesse, às custas, né, dos brasileiros. No entanto, tais políticas nem sempre trazem os resultados esperados, pois somente garantir o acesso a todos esses serviços públicos não significa que esses tenham qualidade e que efetivamente os usuários terão seus direitos respeitados. É evidente, né? Políticas, projetos, pensamentos é o que não falta. Mas será que está realmente conseguindo a sua efetividade? Né? Puxa vida, é bom quando você chega num lugar que você, para resolver uma determinada coisa e as coisas resolvem assim, que você fica satisfeito. Puxa, isso aí é formidável. Política pública é isso, né? É onde você chega e se sente bem com aquilo que o governo, seja lá quem for, está fornecendo. Isso é uma política pública de qualidade, né? Mas nem sempre foi assim, né? E se luta-se para que melhore. Quais os objetivos? Por que, né, que isso acontece? Bom, como solidificar o direcionamento? Se não está bom, qual a direção tomar, né? O que se fazer? Nós já discutimos sobre isso, né? Diante desses aspectos, tem-se que as políticas públicas se voltem para o enfrentamento dos problemas existentes no cotidiano das escolas, que reduza a possibilidade de qualidade na educação. Perceba que tudo que se faz em melhorar o bem-estar social, né? Primeiro foco é a educação, porque é a partir dali que o cidadão vai ter mentes formadas, né? Vai ter mentes conscientes do que fazer, por que fazer, né? É ali que se aprende, é na escola que se inicia todo o processo, né? Há quem diga na psicologia que é desde o ventre da mamãe que o bebê já tem essa percepção, mas se ele nascer sem esse conhecimento prático, né, que só as escolas podem fornecer, como conseguir? Né? Dilemático. Então, construir, né, constitui uma forma efetivamente de auxiliar as crianças e adolescentes a um ensino melhor de qualidade, posto que existam outros pontos que também devem ser tratados a partir das políticas públicas, como os problemas de fome, droga
e a própria violência que vem se instalando nas escolas em todo o Brasil. Então, esses aí são dos ranços que castra o que o docente prega em sala de aula, né? Devido às políticas públicas não ser bem concretizada, né? O aluno está lá ouvindo o que o professor pega, ensina, e quando ele sai, ele se depara com uma outra realidade, né? Que ele confronta aquilo. Ó, professor, será se isso é o melhor caminho, né? E vem o que já foi dito aí, outros caminhos tortuosos que o mesmo possa chegar, né? Lembra que nós falamos na primeira aula? É preciso que isso seja um ensino muito profundo, né? Familiar, já venha da família, para que ele perceba que a família já tem esse conhecimento, que possa passar para os seus filhos, né? Olha, a nossa vida é essa, né? A escola é necessária, né? Que os pais percebam que ele já tem no seu íntimo aqueles ranços históricos, para que não deixe seus filhos se desviar do caminho, né? Mas esse é um foco principal da educação, que desde os primórdios algo emperra para que essa coisa não se efetive. Algo tem medo daquele que estuda, né? Você é um subversivo, você é um criminoso hoje, né? Isso não é de hoje. Perceba lá dos anos 50, anos 60, 70, né? Já dizia o Geraldo Vandré, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, Vinícius de Moraes, né? Expulsos do Brasil por defender os seus ideais. O Raul Seixas, né? Por já enxergar isso que estava acontecendo em nossa sociedade. E gritava, brigava, né? Então recebeu o título de subversivo. É criminoso, tem que ser preso, tem que morrer, tem que desaparecer. Perceba, né? Bom, como solidificar isso aí? É preciso, como já foi dito, os autores, né? É preciso gritar. Porque se você está com dor de cabeça e não diz, quem que vai adivinhar para te dar o medicamento, né? E a sociedade, é a sociedade quem tem que gritar. É os seus direitos que estão sendo desnorteados, né? E se ele não falar, as pessoas, os gestores, vão entender que está tudo bem, está tudo ótimo, né? É como uma música do Chico Anísio diz: e aí, fulano, como é que tá a vida? Tá tudo bom, tá tudo ótimo. Aquele disco Os Novos Baianos, né? Tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo ótimo, né? Mas não olhe a realidade, né? Se você for olhar a realidade, você percebe que os sinônimos são completamente avessos. Então é preciso que se grite, é preciso que se fala, é preciso que o docente tenha esse conhecimento para chegar na sala de aula e ter argumento para falar saudavelmente, sem agressão, né? Para que os seus discentes percebam e comecem a parir isso de si, né? Plantar algo dentro de si e que contorne, que sirva para a sua vida toda, né? Se não for o docente, quem será, né? Quem será? Algumas definições. Então, eu já disse que vocês vão ter a disciplina Políticas Públicas, né? Mas não tem como você fugir do Plano Nacional de Educação, porque as políticas públicas são variáveis. Esses projetos, esse diálogo que nós estamos tendo, são variáveis do Plano Nacional de Educação. Está tudo inserido dentro do mesmo, né? Então, políticas públicas. No campo, dentro do estudo da política, que analisa governos à luz de grandes questões públicas, né? O que seria a política pública, né? Campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Quer dizer, ele analisa a atuação do governo nessas atuações, desses projetos, etc. e tal. Conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos específicos, que irão, né, ou deveriam, né, são feitos para isso, né?
efetivar o que se prega, né? Não é só aquele que escrever lá, né? E deixar lá na gaveta, não. É por aí. Soma das atividades governos que agem diretamente ou através de delegações e que influenciam a vida dos cidadãos. Tem que influenciar, né? É muito degradante você ver uma pessoa aposentada chegar e dizer: ah, sua aposentadoria não veio, né? Seu medicamento também não veio, que ele pega lá no postinho e ele não tem condições de comprar. Que política é essa, né? Que projeto é esse? Né? Deixa as pessoas assim, né? O que o governo escolhe fazer ou não fazer também é uma política pública. Geralmente quando ele diz não vou fazer porque tem algo que impede, ou ele mesmo, né, não se dá porque não vai usufruir daqueles bens, daquela política. Né? Hoje a política, o desejo que se tem, né, que se vê, que se percebe, não são todos, mas a maioria dos gestores públicos, quando ele não quer fazer determinada política, quando ele é chamado a fazer determinada política, ele primeiro analisa, né? O que eu vou usufruir com isso, né? Enquanto que o certo seria dizer o quanto a sociedade vai ser servida com isso, né? Esse seria o caminho. Parece até utópico, né? E os desafios? Quais serão? Os desafios do planejamento educacional no Brasil precisa ser tomado como ferramenta capaz, por si só, de levar propriedade ao bem-estar social por meio de ações que contemplem o global, sem discriminação de qualquer espécie. Né? Então, essa cultura nossa não foi feita, nós não fomos feitos para lembrar do coletivo. Né? A nossa germinização, como nós já sabemos, não sei se seria isso, germinização, né? Mas cai bem o sinônimo aí, o adjetivo, porque verdadeiramente nós não fomos criados para essa coisa né? Da união, né? Foi o individualismo, sim, que nos enraizou. E para desgarrar isso, perceber que o meu próximo também precisa, né? É meio complicado. É preciso que os programas voltados aos planejamentos sejam articulados a outras políticas. Perceba só, né? Há mudanças sociais mais amplas, efetivando um olhar mais sólido, direcionado à sociedade. Puxa vida, perceba só, né? Aquele, né, o Nathaniel Brother. Estava lendo ele aqui para a gente se embasar. Deixa eu ver se está aqui. É esse aqui, o Nathaniel Brother, né? Acho que eu já vi, até falo com vocês a respeito dele. Da liberdade, autoestima, liberdade e responsabilidade. Ele fala dessa coisa de este olhar sólido, efetivo na sociedade. Então, mas não vai se concretizar isso, não se concretiza isso sem um conhecimento prévio, né? Prévio. E ele fala aqui que às vezes o aluno vai para a sala de aula, né, e percebe um atrito ali dentro entre os funcionários. E perceba que criança, ele pega assim as coisas no vento. Né? Essa coisa, né, é muito forte isso. Então você precisa realmente dar o exemplo para ele. Ó, não pode fazer isso, etc e tal. Mas se você está fazendo, né, é como você fuma, né? Você fuma e chega e diz para seu filho: não é bom fumar. Que exemplo, né? A efetivação do Plano Nacional de Educação e, consequentemente, do planejamento educacional precisa ser tomado como ferramentas capazes de levar prosperidade e o bem-estar social em todas as direções. Porém,
A mera elaboração dos mesmos e o engavetamento, provavelmente os cupins agradecem. Já falamos sobre isso. Gente, isso é muito amplo, muito amplo. Né? O Gadotti diz que até isso é até arriscado falar na nossa cultura brasileira. Porque as pessoas já habituou tanto a negatividade que quando se fala em organização, toma um susto. Aquilo é novo, eu não sou acostumado com aquilo. Né? Eu conheço 6 países. E quando viajei eu fiquei me analisando isso. Né? A cultura, a forma das pessoas. Né? Existe até estado no Brasil que você parece que não está no Brasil. Né? Pela limpeza, a organização, etc. e tal. Mas a cultura dos projetos, a efetivação desse projeto, quando vai se analisar, não tem diferença de outros estados. Pode ter muito mínima, né? Mas não tem tanta diferença assim. Então, essa união, essa coisa que vai bater realmente, que as pessoas percebam que eu não posso fazer com o meu semelhante o que eu não desejo para mim, na cultura brasileira, isso está meio complicado de ser efetivado. Até porque os próprios congressistas não toleram isso. E não pode se fazer nada sem né, o aval dos mesmos. A cultura que eles foram formados e chegaram lá dentro para mandar e ser o dono do poder, não lhe otorgam, né, o desejo dessa organização. Né? Parece... É muito forte isso, né? Mas nós precisamos saber disso. E é óbvio que você na sala de aula, dependendo do nível dos seus alunos, você não pode chegar com esse diálogo tão forte. Você tem que saber usar o seu vocabulário. Nós aqui estamos conversando de uma forma bem enfática, né? Porque nós somos professores já de adultos, né? Eu trabalhei com uns 10 anos mais ou menos no segundo grau, até no primário também já trabalhei. Mas hoje a gente percebe que o nível já é bem mais avançado, então o vocabulário é esse mesmo, é olho no olho, tá? É preciso que se saiba a realidade, sem fingimento, né? Ah não, isso aqui é doce, mesmo sabendo que aquilo ali é amargoso. No nosso caso não, vocês são outro nível, né? Vocês estão fazendo um curso que vocês vão dar aula para docentes, né? Já para especialista, lato sensus, né, e futuramente estrito sensus. Então o vocabulário precisa ser bem enfático. Assim, então bora lá para aqui nós colocamos, nós havíamos nós havíamos discutido um pouco a respeito do Raul Seixas, né, na aula passada. Eu falei daquela música O Maluco Beleza, eu coloquei aí para vocês dar uma analisadazinha a respeito dele, né? Tem aí a letra da música dele. Enquanto você se esforça para ser... Eu sou músico, eu fiz música também, né? Eu me especializei em acordeon, violão, na prática, fiz licenciatura em música, eu gosto de música demais também, né? E o Raul Seixas, assim como o Belchior, o Zé Ramalho, o Vinícius, Caetano, eles viveram essa época dessa mudança que o Brasil teve, né, drástica, né, onde as pessoas passaram a querer mais, muito mais, né, aquela coisa do capitalismo. Eles sentiam isso na veia e eles criticavam. E um dos baluartes disso foi o Raul Seixas. Tanto é que teve que sair do Brasil imediatamente, senão seria, né, assassinado. Né? E a música dele é fantástica. Procure analisar direitinho isso aí, viu? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, né? Quer dizer, se nós vivemos uma estrutura dessa, você vai querer fazer tudo igual do que está aí? Você vai ser mais um, né? E se você não se enquadrar, é complicado.
Se você não se enquadrar, é taxado, como ele diz aí, um maluco beleza, né? Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total da loucura real. Quer dizer, ele era um maluco total, mas ele era uma loucura real. Porque ele criticava o irreal, o ilegal, o imoral. Né? E ele tinha essa plena convicção disso. Né? Em Salvador tem alguns grupos, como é que se diz? Associações. Raul Seixas, desde quando ele morreu, ainda existe lá as associações. Eles fazem reuniões para discutir justamente essa política que o Raul pregava. As letras das músicas que ele fazia. Né? O Belchior também é um cara fantástico. Cada letra de música dele é uma realidade que você convive. Mas algumas pessoas costumam ouvir as músicas por ouvir. Só a melodia, não procuram ver a letra da música. Né? E hoje em dia, para se compor como eles faziam, né, é bem complicado. Compositor é meio... Né? Tem um programa na TV Cultura com o Rolando Boldrin, que chama... era na Globo, né? Agora é na TV Cultura. Sempre passa os domingos, às 10 horas da manhã, né? Que ele fala assim, o Rolando Boldrin conta um caso que tinha um rapaz vendendo 2 pássaros numa feira, e ele chegou lá e tinha um cantava que era uma beleza. Cantava, ele perguntou, quanto é esse aqui? O cara disse, esse aí é R$1.000. Aí perguntou, e esse aqui que tá caladinho, não fala nada? Aí ele disse, esse aí é R$2.000. Aí, mas não tá certo. Mas por que não tá? O que canta é R$1.000 e o que não canta é 2.000. Aí o cara, meu amigo, esse aí é o compositor. Você tá querendo o quê? Esse aí é quem compõe. Então, compositor bom hoje está em extinção, né? Então nós não vamos analisar a música toda porque não comporta, né, nosso vídeo hoje. Mas vocês podem analisar isso direitinho aí. Cada frase que o Raul diz é um marco, né? Controlando a minha lucidez, misturado com minha lucidez. Ele controlava, ele tinha que controlar a maluquez dele, né? Tinha que controlar. A maluquez para aqueles, né, que não tinham conhecimento da realidade. Né? Ele misturava a maluquez com a lucidez dele para não se extravasar demais e fazer algo errado, exorbitante. Então, para isso, o que era que ele fazia? Ele simplesmente escrevia e cantava com suas canções, que naquela época era permitido, um pouco permitido, tanto é que a ditadura, né, quase prendeu várias vezes ele e expulsou do Brasil. Né? Vou ficar com certeza, né? Maluco, beleza. Né? Se você for pensar, às vezes tem aquelas pessoas que dizem, a pessoa que estuda demais termina ficando doido. Todo filósofo, ele é doido, ele fala umas coisas sem nexo. Porque não é todo mundo que entende o que você estuda, o que você está estudando. Quem não estudou como vocês, como nós estamos estudando aqui, você vai chegar com um diálogo desse, né, ele vai ficar voando em outra atmosfera. Né? Vou ficar com certeza, maluco, beleza. É para ficar mesmo. Porque você percebe a realidade, tenta resolver e não tem né, uma certeza de onde você quer chegar. Às vezes as pessoas se desesperam e começam a fazer parte deste mundo negligente, hipócrita, mesquinho. Né? Mas é preciso que nós nos conheçamos, os nossos limites, porque nós somos um transmissor de conhecimento. E se você não for essa pessoa bem com controle, né, como é que você vai chegar em uma sala de aula? Né? Digo uma sala de aula no sentido interno, mas essa sala de aula é o nosso cenário mundial. Em qualquer lugar que você chegar, você como docente, como mestre, né, tem que se, né, mostrar que você está ali dando exemplo. Olha, o caminho é esse, etc. Né? Este caminho que eu mesmo escolhi é tão difícil seguir, né, por não ter aonde ir. É difícil seguir, né? Então bora passar para outra aqui. Aí vem, né?
O Abraham Lincoln, ele foi presidente dos Estados Unidos, uma das pessoas mais, né, endeusada dos Estados Unidos. Foi quem fez contribuiu para a grande potência que eles são hoje, né? Ele pregou realmente esses princípios que a gente está dialogando aqui. Ele desejou, né? Às vezes a gente diz assim, isso aí é uma formiga dentro de um arsenal para aparecer mas sempre aparece, né? Sempre aparece. E é por esses meios do conhecimento, da busca, como ele aqui, se vocês vão ver, procure pesquisar um pouco a história dele, do Abraham Lincoln, que ele se candidatou várias vezes, foi perdendo, mas ele tinha dentro de si algo a contribuir para a nação dele, e ele não desistiu, né? É o que eu tenho dito, né? Os que grandes autores têm dito, que o Paulo Freire tem dito: se o professor não vai para a sala de aula com o instinto, o desejo de ensinar, é bom que não vá, né? Se ele vai com desejo de encontrar coisas maravilhosas, é bom que não vá. Lá ele vai encontrar coisa crua mesmo, e ele vai ser a locomotiva para amadurecer. Este é o caminho, né? Olha o que ele disse: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, né? Poxa, eu conquistei. Não meça por isso não, né? E sim pela dificuldade que superou no caminho. Então são vários dilemas que a gente vai encontrar. Às vezes, eu vou me formar, eu me formei. Oxe, eu sou formado. Grande ilusão. Aí que vem os obstáculos, porque quanto mais você estuda, você percebe, como Sócrates disse, que não sabe nada, né? E se frustra com o que que existe ao seu redor, porque você se sente impotente em conhecer a realidade e não ter como, né, contribuir para que aquilo mude. O Abraham contribuiu para isso. Ele foi um fenômeno. Procure pesquisar a respeito da vida dele, né? Ele mesmo com os obstáculos que conhecia, que viu na sua nação, ele disse: o caminho é esse, eu quero assim e vai ser assim, né? Hoje as coisas é meio complicado, porque depende de Congresso. Às vezes o presidente até percebe que aquilo é o certo, mas chega lá na Câmara, né, a maioria vai votar, chega no Câmara, no Senado também vai haver a votação, e aquilo que realmente deveria ser o certo se desanda. Então, quem é o responsável?